Estamos aí? Deixa eu tirar aqui que eu estou igual um bacon. Defumado, mas é. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e na oferta. Sabe quantas vezes eu já li isso? 300 milhões de vezes, estou lendo 300 milhões e um. Isto aqui é uma tradução extremamente tosca. E eu vou explicar por quê. O que está escrito aqui mesmo? Deixa eu ler. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Ninguém pode roubar a Deus. Ninguém. Alguém pode roubar o céu? Alguém pode roubar o mar? Alguém pode roubar o vento? Alguém pode roubar o fogo? Porque essas coisas são de Deus. Ele que fez. A tradução ali enganou milhões de pessoas. Olha o que diz. Roubará o homem a Deus. Olha o que a tradução diz. Todavia vós me roubais. E os sacerdotes perguntaram, em que te roubamos? Olha o que Deus disse. Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas e... Vou parar. Os tradutores da Bíblia... Por que, Geraldo? Porque os dízimos e as ofertas nunca foram para Deus. Eles eram para os levitas. Eu posso roubar o que é teu? Eu posso dizer que eu estou roubando esse lenço de você? Posso? Porque esse lenço é meu. Os levitas não estavam roubando a Deus, porque o dízimo que o povo levava não era para Deus. O dízimo que o povo levava era para sustentar os levitas, e eles fazem com o dízimo os que eles quisessem fazer, porque era deles. O povo entregava a eles para sustentar a eles. Mas a tradução aqui, e a igreja tomou isso. Vocês estão roubando a Deus. Ah, estamos roubando a Deus? E vocês não estão, não? Vocês estão se privilegiando de uma tradução tosca, porque ninguém pode roubar a Deus. Se um ser vivo pudesse roubar a Deus, íamos contratar um seguro contra roubo para ele. Esse Deus aqui seria um Deus fragilizado. Roubaram a Deus. Meu Deus, como que roubaram? Subiram lá em cima, meteram o fuzil. Tiraram um pedaço de ouro da cadeira. E, se você, e Deus te dá esse capricho do homem roubar ele, rapaz? Ô Jacobos aí que está no inferno aí. Ô rapaz! Respeite, rapaz, cabra! Que é graça, meu irmão! O ladrão está contra o dedo. Olha ele. Quem te revelou isso foi carne e sangue. Adorei. Volta. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Presta atenção. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Preste atenção, hein? Vós, a nação toda. Segundo a tradução, a nação toda estava roubando a Deus. Sim ou não? Mentira do texto. Porque a nação toda não era dizimista. Está no livro de Levítico. Só era levítico quem trabalhava na lavoura. O dízimo incidia sobre o trigo, o azeite, as plantações e os animais. Jesus e seu pai não eram dizimistas, porque eles trabalhavam na carpintaria. Paulo não era dizimista e nunca foi, porque Paulo era fabricante de tendas. O dízimo incidia sobre azeite, sobre plantações, sobre animais, para que 10% disso não era entregue a Deus, porque
que deu espírito não come planta, não toma azeite, nem come animais. Isto era para sustentar a tribo de Levi, que não poderia trabalhar segundo a arquitetura maligna de Moisés, vagabundos. Todo mundo... Eu tenho ousadia para falar, eu tenho legitimidade para falar isso. Por que é que todas as tribos trabalham, só a dele e da família dele não? Sabe como é que o meu sobrinho pequenininho chama? Fela da mãe. Então o dízimo era apenas sobre grãos. Quando Jesus repreende os escribas e os fariseus, Jesus disse: vocês deveriam dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. E a nação toda não trabalhava na lavoura. Uala! Ou não uala? Uala. Quem foi que errou aqui? Geraldo, na sua interpretação fidedigna do conhecimento histórico bíblico? Ou eles que traduziram de qualquer jeito? E isto aqui beneficiou quem? A liderança. Os pastores, os bispos que estão aí se fartando da ignorância do povo, do meu suor e do teu suor, eles não comem mais. Aqui é Bíblia, aqui é berimbau, aqui é palavra, aqui é revelação de Deus. Aqui o pau come, o gênero geme. Aqui não, aqui é palavra revelada, aqui é sabedoria do alto, aqui é interpretação fidedigna do evangelho. Pau quebra. José era carpinteiro, não era dizimista. Quem estava roubando a nação e não Deus eram os sacerdotes. O dízimo vinha, era deles. O dízimo era dos sacerdotes levitas, era deles. Deus nunca pediu dinheiro, Deus nunca pediu comida. Era para sustentar uma lei que Moisés colocou. Só que sobre essa lei, e o dízimo era anual, sobre esta lei, uma porcentagem era dada para o órfão, outra porcentagem era dada para a viúva e outra porcentagem para os necessitados. E ele sim, roubando a nação, que deveria ser distribuído anualmente o dízimo dos dízimos. Eram eles que estavam roubando a nação. Quando Deus perguntou, roubará o homem a Deus? O tradutor deveria falar, não. O homem não roubará a Deus, porque Deus não pode ser roubado, senão Deus tem que contratar um seguro, Deus tem que ter segurança, Deus não pode ser roubado. Roubará o homem a Deus? O tradutor poderia botar, não, mas vocês estão roubando, vós estão roubando a nação, porque era eles. Malaquias capítulo 2, versículo 1 a 8, olha aí. Agora, ó sacerdotes, é para vós outros, é este mandamento. Deus estava falando com os sacerdotes. Versículo de número 2, se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, não é sobre a nação, era sobre eles, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, que eram os dízimos que eles recolhiam no templo, e já tem amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. 3, eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para juntos destes sereis levados. A bronca era com eles. Sempre foi assim. Aonde estava a mão do homem querendo ser Deus, eles sempre roubaram em nome de Deus. Deus ordenou que a lei ordenou que o dízimo fosse entregue a eles estavam esquartejando, está lá no livro de Malaquias, depois você lê ele todo. Eles estavam cortando, os melhores pedaços eles guardavam, quando o povo vinha, eles apresentavam o coxo, o cego, o esquartejado. Tem alguma semelhança com as igrejas atuais? Tem. Você faz um evento nas igrejas, o melhor vai lá para o gabinete do pastor. Aquela coxinha que você fez mais recheada, mesa do pastor. Chega uma roupa para ir para ajudar, para dizer sempre, aí dá sá. Sempre foi assim, não mudou nada.
Aonde tem um sacerdote, aonde tem alguém com pavonice, aonde tem alguém querendo ser melhor do que todo mundo, você pode ter certeza, é eles que estão roubando em nome de Deus. É os sacerdotes. Roubará o homem a Deus? Não, ninguém pode me roubar. Eu sou rei, eu sou soberano. Alguém vai me pegar de surpresa? Porque o ladrão me rouba, você me pega de surpresa. E alguém vai pegar Deus de surpresa? Alguém vai botar uma escada, vai subir lá no trono e vai roubar a Deus? Essa história foi contada lá em Isaías e que nós revelamos aqui que não era Lúcifer, diabo, coisa nenhuma, era o rei da Babilônia. E Deus vai dar essa ousadia do homem roubar ele? Rapaz! Aí, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 17, mostra que sempre foi assim, sempre foram eles, os ladrões sempre foram eles, eram eles que estavam roubando o povo, mas todavia vós roubais. Roubará o homem a Deus? Não, mas todavia vós roubais. Vós roubam a nação toda. Tem o dízimo do dízimo, vocês apresentam o animal esquartejado que já comeram o restante. Tem os grãos, a primícia, tem a festa da primícia. Em vez de vocês apresentarem, vocês pegam primeiro, só veio isso. Você entra dentro de um lugar desse aí, a igreja está sempre em vermelho, é um pé de miserável, nunca tem. E olha que o povo é fiel diz, porque eles botam Satanás, eles botam o demônio, eles mandam o cururu. Eu tinha medo de um sapo cururu que em vez de ficar na beira do rio ia para dentro do meu bolso se eu não desse dízimo. Meu Deus! 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 12. Olha. Eli era o sumo sacerdote. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes, os filhos de Eli, com o povo, era com Deus ou era com o povo? Sempre foi os sacerdotes roubando o povo. Essa história de me roubais, isso é uma tradução tosca. Isso é um barbarismo que se fez com a Bíblia. E os crentes seguem isso aqui. Nós seguimos isso aqui. Nós demos o nosso dinheiro no engano. E é por isso que nunca deixamos de trabalhar. Nunca enriquecemos dando dízimo. Sabe por quê? Porque Deus nunca pediu dinheiro a ninguém. Deus nunca pediu sacrifício a ninguém. Ele disse: misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, que eu vos apresento esta manhã, conhecimento liberta. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, olha lá, metiam na caldeira ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. O povo trazia o dízimo para sustentar os levitas, e tinha lá não só levita na ordem da administração, como tinha também os levitas músicos, como tinha a família dos levitas, era muita gente para comer, eles não trabalhavam, Moisés deitou e rolou, a tribo, Moisés, eu não sei se você sabe, Moisés nasceu da tribo de Levi. Moisés disse: aqui ninguém trabalha, vocês todos vão trabalhar e nós vamos ficar aqui administrando o tempo. Qualquer coincidência não é mera semelhança. Os pastores, a esposa e os filhos não trabalham, eles dizem que trabalham o tempo integral no templo. E quem é que tem que sustentar? A igreja. Herdaram isso de quem? Da cadeira de Moisés. E aí o povo trazia, eles chegavam lá com um garfo do tamanho desse meu nariz, enorme, e metia na panela. Só que não metia na parte do pescoço, da mão, nem do pé. Eles iam na parte onde tinha bastante carne. Bum! O que fosse de melhor, eles tiravam. E se apresentava o quê? E Deus está vendo aquilo tudo e diz: olha, quanto o garfo, assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Versículo 3. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdócio e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote. Que delícia, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua.
Antes da carne ir para o fogo, eles dizem, nós queremos essa carne. Eu sou sacerdote. Então, sempre foi. Isso só teve uma mudança geográfica. E quanto tempo nós ficamos adormecidos nisso? Não, isso aqui é a palavra de Deus. Isto é a palavra de Deus que foi traduzida. E muitas dessas traduções, e ainda outras, estão aqui, porque no concílio de Nicéia, quando Constantino viu que isto era uma fonte de dominar, de manipular, juntou aqui e disse, pronto, está aqui. O livro de Eli está aí, toma. Só que vocês não podem pensar por vocês mesmos. Vocês têm que obedecer ao sacerdote. E o sacerdote tem que comer o melhor, o sacerdote tem que beber o melhor, porque nós trabalhamos em tempo integral para alimentar vocês. Só que não é alimento. Só que ficamos com fome a vida inteira. Só que demos o nosso melhor. Carregamos pasta, lavamos carro, demos dízimo. Frequentávamos as festas nas igrejas, levando nossos salgadinhos e pagando caro. Réveillon com Jesus, festa de Páscoa, cantata, campanha. E nunca enriquecemos. A única coisa que tínhamos era ver coisas erradas dentro da igreja e não podíamos falar nada, porque se passasse na frente do sacerdote, éramos punidos. Ou saíamos do coral, ou sentávamos na igreja lá atrás, ou as pregações futuras eram em cima de nós. Até aqui, a graça de Deus entrou na divisão da alma e do espírito, iluminou os olhos do nosso entendimento, e ouvimos da parte de Deus, chega, a minha graça vos basta. Adeus.